Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Williams, falo aqui do Colégio Alfa de Quatá e hoje nós vamos falar sobre conjuntos numéricos. Vamos falar um pouco sobre o aspecto histórico e a construção desses conjuntos. Nós vamos falar sobre conjuntos numéricos. A abordagem que eu vou colocar para vocês hoje é uma abordagem um pouco histórica da construção dos conjuntos numéricos. Nós vemos nos livros a construção lógica dos conjuntos numéricos. Quero mostrar para vocês que essa construção desses tais conjuntos numéricos que nós usamos tanto, ela tem uma relação direta com a história da humanidade. Os símbolos que nós vamos usar aqui, os símbolos, os signos, os sinais, eles são recentes, eles são da idade contemporânea. Mas nós vamos deixar a notação que nós estamos acostumados a usar. Aí, o que eu quero que vocês acompanhem é a ideia de cada conjunto. Começando pelo conjunto dos números naturais. Hoje nós chamamos de números naturais, temos o símbolo N para ele. Todos os conjuntos numéricos básicos é a letra maiúscula mais um risquinho para identificar, para diferenciar. Esses signos, a bolinha que é o 0, o risquinho que é o 1, o patinho que é o 2, são todos da idade moderna. Então vamos pegar a ideia de cada coisa, ok? No conjunto dos números naturais, esse é o conjunto mais primitivo que nós temos na matemática. Ele surgiu quando? Por volta de 4000 a.C., nós temos os primeiros registros, que eram simplesmente marcas em ossos, riscos em ossos para contar alguma coisa. Esse conjunto, ele serve simplesmente para a gente contar ou para registrar uma data, registrar uma quantidade, fazer um registro num texto. E as operações que nós sabemos que hoje é possível fazer é a soma e a multiplicação. Então, o conjunto dos números naturais, ele serve muito para a humanidade, enquanto a necessidade era apenas essa. Acontece que chegou um momento que isso aqui não era mais suficiente. Então, foi se ampliando a ideia de número e chegamos nos números racionais. Os números racionais, que nós definimos hoje como uma fração, o símbolo dele é uma letra Q, com um risquinho também, Q de quociente, que é o resultado da divisão. Ele é formado pelas frações. Frações são um número inteiro em cima, um número inteiro embaixo, o denominador diferente de zero. Já vamos falar quem são os números inteiros. As operações que nós podemos fazer com ele: soma, multiplicação e divisão. E ele surgiu da necessidade de medir. A primeira ideia que nós temos de conjunto dos números racionais foi a ideia de repartir um terreno, em que não se conseguia registrar esse resultado desse terreno. Quem são os números racionais? Frações, a definição do conjunto ainda é essa. Nós não conseguimos definir esse conjunto como definimos os números naturais, enumerando os elementos, tem que ser por regra. Os decimais finitos, que são os números com vírgula, com algumas casas depois da vírgula, e as dízimas periódicas, que são os números com infinitas casas depois da vírgula, porém contém um período, ele se repete. Esses dois dízimas periódicas decimais nós conseguimos transformar em frações. Por isso que a definição é apenas da fração. De fração você transforma em decimal e vice-versa. As primeiras ideias de repartir e medir estão registradas lá em torno de 3000 a.C. Aqui ainda tinha sido recém-inventada a roda. As pirâmides foram construídas 500 anos depois dessa ideia de repartir. E com certeza muito dessa ideia de repartir, de medir, foi usada lá. Enquanto a humanidade precisava contar, registrar, medir, repartir, esses conjuntos resolveram o problema. Porém, também não é suficiente, né? Aqui nós ainda estamos na adição, multiplicação e divisão. Por volta de 530 a.C., ainda na Idade Antiga, durante aquela famosa escola pitagórica, Pitágoras, que é tão conhecido, se você lembrar do teorema de Pitágoras, o resultado dele sempre é uma raiz quadrada. Para você achar a diagonal, a hipotenusa de um triângulo, você precisa de uma raiz quadrada. E surgiu o problema que alguns números não cabiam aqui. Você não conseguia registrar ele como parte de alguma coisa. Então a primeira ideia de números irracionais surgiu por volta de 530 a.C. Que operações a gente consegue fazer com os números irracionais? Primeiro, ele é um conjunto irracional, o nome dá bem a ideia do que significa. Nós não conseguimos fazer operação nenhuma com ele. Se eu somar dois irracionais, eu não garanto que o resultado é um irracional. Nem multiplicar, nem dividir, nem subtrair.
Quem são os números racionais? São as dízimas não periódicas. No conjunto dos racionais, nós temos as dízimas periódicas, infinitas casas depois da vírgula que se repetem. Aqui nós temos infinitas casas depois da vírgula que não se repetem. Esse conjunto a gente representa pela letra I, com mais um risquinho, não é 2, é I. E ele é tão complexo que nós não conseguimos definir ele. Assim como nós temos a regra do racional, nós não conseguimos fazer isso com os irracionais. Por isso que eu só coloquei aqui dízimas não periódicas, para a gente lembrar quem é. Ele tem alguns números famosos. O π, o famoso π que está relacionado à circunferência. O φ, que é chamado de número de ouro, o número mais bonito talvez. O número e, que é o número de Euler, está muito relacionado em matemática financeira. Temos esses três famosos. Temos os tradicionais raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de números primos. Esse conjunto aparentemente não serve para nada, mas ele completa o conjunto dos racionais. Então, por volta de 500 a.C., uniu-se a ideia dos dois e percebeu-se que os furos que um tinha, o outro casava. Formou um conjunto que a gente chama de conjunto denso, que é o conjunto dos números reais, que até hoje nós fechamos nele, que é a união dos racionais com os irracionais, no qual a gente consegue fazer soma, multiplicação, divisão e subtração. O conjunto dos números racionais, dos números reais, é aquele conjunto que nós vamos estudar durante o ensino médio todinho, resolve a maioria dos nossos problemas, resolvia pelo menos até antes de Cristo, resolvia todos os problemas necessários ali. Porém, aqui nós não falamos até agora, apesar de todos os conjuntos ali terem os números negativos, hoje, até aqui, nós só estamos falando de números positivos. A ideia de número, até essa época, era a ideia de registrar alguma coisa. Então, não se tinha a noção, ou não se aceitava, que um número pudesse representar algo que eu não tenho. Essa ideia veio só por volta de 600 depois de Cristo. Mais de 1000 anos depois, a primeira pessoa pensou em registrar uma perca, registrar perdas, usando números. E isso demorou mais centenas de anos para a humanidade associar isso e aceitar essa ideia. O primeiro camarada que identificou ou que teve essa ideia foi um matemático chamado Brahmagupta. E essa ideia também só foi incorporada já na Idade Contemporânea. E o que é a ideia dos números inteiros? Hoje nós representamos pela letra Z. Z vem de número em alemão. Hoje nós representamos assim: o zero no centro, os números positivos à direita, mais 1, mais 2, o mais é opcional, os números negativos à esquerda, infinito para lá, infinito para cá. Alguns outros livros anotam assim, que dá uma ideia melhor de quem é os inteiros. 0, 1 positivo, 1 negativo, 2 positivo, 2 negativo, infinito para um lado. As operações que nós conseguimos fazer nele: soma, multiplicação, subtração. Aqui apareceu a operação subtração. Quando nós vamos fazer a construção dos conjuntos numéricos, o conjunto dos números inteiros está lá em segundo lugar, após os naturais. É uma construção lógica para a gente. Porém, na história, ele surgiu muito depois do que o conjunto dos irracionais, por exemplo, que é um conjunto que hoje para a gente dá mais trabalho. Resumindo, a construção do conjunto dos numéricos, nós classicamente temos esse diagrama. Os números naturais são os números de contar, positivos, e o zero, ampliando os números negativos para formar os números inteiros, ampliando as frações, os números quebrados, incluindo os negativos. Do outro lado, os números irracionais, que são aquele conjunto complexo, né? Onde tem a raiz de 2, raiz de 3, o π, aquele conjunto que a gente não consegue fazer operações com ele, mas que juntando com os racionais, a gente forma os reais e tem aí um conjunto denso. Esse diagrama tem um problema, ele dá uma ideia errada para a gente de um conceito. Onde eu pintei aqui de amarelo, não tem número. Quando a gente desenha isso, a ideia que eu tenho é que esse espaço vazio tem alguém, e não existe. Então, esse formato de desenho nos dá uma ideia um pouco equivocada do assunto. Então, nós não vamos desenhar assim. Nós vamos usar assim. Inteiro, naturais, inteiros, os racionais, ao lado dos racionais, os irracionais, pois eles não têm ninguém em comum. Essa é a ideia. E não tem mais ninguém além deles.
Racionais e irracionais, união, os reais. Essa é a ideia correta dos conjuntos numéricos. Esse não é o último conjunto numérico. Nós temos um conjunto maior que esse, que é o conjunto dos números complexos, que vem para a idade contemporânea. E se você não conhece ele ainda, seja feliz. Bom, pessoal, essa foi a aula sobre conjuntos numéricos. Espero que tenham gostado. Obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima.